Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Kim mais uma vez. Dessa vez trazendo para vocês a primeira parte da aula sobre movimento retilíneo uniforme. Bom, nessa aula a gente vai definir o que é um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Vamos ver os tipos de MRU e vamos falar sobre a função horária da posição. O que é e como a gente pode aplicar, como ela pode ser usada para a resolução de alguns exercícios. Então, vamos lá. A definição de um movimento retilíneo uniforme é aquele realizado por um móvel que possui vetor velocidade constante. Tá. O que isso significa? Significa que o vetor velocidade ele é composto de três informações. A gente viu que um vetor, né, na aula sobre grandezas, a gente viu que um vetor ele tem três características: módulo, direção e sentido. Então, dizer que o vetor velocidade de um objeto é constante significa dizer que o valor da velocidade dele não vai mudar, que a direção em que ele está se movendo não vai mudar e que ele não vai alterar o sentido do movimento dele. Então, se ele não vai alterar a direção do movimento dele, ele vai se mover numa trajetória retilínea. Por isso que o movimento é chamado de movimento retilíneo. Então, a gente tem que a trajetória do objeto é retilínea. Ou seja, ele vai se mover numa linha reta. Além disso, o valor da velocidade dele é constante. Não muda. Ok? Bom, e quais são os tipos de MRU? Um MRU ele pode ser progressivo ou retrógrado. Um MRU é progressivo quando a posição do objeto ela vai aumentando com o passar do tempo. Isso acontece quando a velocidade do objeto, o valor dela, o módulo, né, é positivo, é maior que zero. E o movimento é dito retrógrado quando a posição do móvel ela diminui com o passar do tempo, que acontece quando a velocidade do objeto é negativa ou menor que zero. Ok? Então, esses são os dois tipos de MRU. A gente vai ver mais para frente também que esses tipos de movimento também se aplicam quando a gente tem aceleração. E essa classificação também pode ser usada. A gente vai ver mais para frente isso. Bom, mas passando adiante agora, a gente tem a função horária da posição, que é uma função como em matemática, lá, igual aqueles f de x, que descreve a posição de um corpo ao passar do tempo. Então, lá na matemática, né, uma função é um f de x que é igual, aí tem a lei da função. Significa que o valor de f depende do x. Aqui, a gente dizer que é uma função da posição em função do tempo, significa que a posição do objeto vai depender do tempo. Então, a forma mais correta da gente escrever essa função seria s de t. Então, a posição em função do tempo é igual a posição no instante zero, quando t é zero, mais a velocidade vezes o tempo. Só que, na maioria das vezes, não é assim que vocês vão encontrar. Vocês já devem ter visto, ou vão ver na maioria dos lugares, a posição é igual à posição inicial mais v vezes t. S é igual a S0 mais VT, que é a fórmula do sorvete, né, que o pessoal fala por aí. E o que é o que nessa fórmula? Bom, esse S aqui do início é a posição do objeto. Essa posição é a posição nesse instante de tempo t aqui, ó. Então, o t é o tempo. Então, para esse tempo t, o objeto vai estar numa posição S. Esse S0 aqui é a posição inicial. Posição inicial, ou seja, é a posição do objeto quando o tempo é zero. E v é a velocidade. Ok? Então, para a gente entender melhor, vamos ver três exemplos. O primeiro fala assim: uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços com unidades no Sistema Internacional de Unidades é S é igual a menos 2 mais 5 vezes t.
Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Bom, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, vamos repetir essa função aqui. Ó. S é igual a menos 2 mais 5 vezes t. Para a gente poder saber quanto vale a velocidade do objeto, é só a gente comparar com a fórmula que a gente viu. Ó. S é igual a S0 mais V vezes t. Então, ó, o V, a velocidade, é quem multiplica o t. Então, ó, o V vale 5. Então, a gente já sabe que a resposta vai ser ou a letra C ou a letra D. Agora, falta a gente definir se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, ó, como a velocidade é positiva, a posição do objeto vai aumentando de valor. Então, esse movimento é progressivo, ok? Então, a resposta é a letra C. Bom, o exemplo 2 diz assim: a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. Tem a tabelinha aí. Qual a função horária desse movimento? Bom, escrever a função horária é simplesmente você pegar essa expressão aqui e substituir S0 e V. Então, a gente só precisa desses dois valores, a posição inicial e a velocidade. A posição inicial, a gente viu que é a posição quando o tempo é zero. Então, ó, a posição quando o tempo é zero é 25. Então, a gente faz aqui, ó, S é igual a 25 mais V vezes T. Falta descobrir a velocidade. Para descobrir a velocidade, a gente vai usar essa tabela aqui. A gente vai usar a fórmula, né? V é igual a ΔS sobre ΔT. E aí, ó, a gente sabe que esse ΔS é S menos S0. Aí agora é só eu escolher quaisquer dois pontos do gráfico. Eu vou escolher o primeiro e o último. Então, a gente vai usar essa informação aqui, essas informações e essas aqui. Então, ó, a posição inicial, o S0 aqui, era 25 e a posição final é 5. Então, 5 menos 25, o tempo que passou, 5. Então, V é igual a 5 menos 25 menos 20, dividido por 5, menos 4 metros por segundo. Então, agora no lugar do V, a gente vai escrever S é igual a 25 menos 4 vezes T. Então, essa é a função horária que descreve o movimento dessa tabela. E como a gente já viu, só para a gente comentar aqui também, como a velocidade é negativa e a tabela mostra, né, a posição do objeto está diminuindo. Então, isso significa que esse movimento é retrógrado. E o último exemplo: sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo e obedece à seguinte função horária do espaço, x é igual a menos 100 mais 25 vezes t, determine a. o espaço no instante 8 segundos, b. o instante quando o móvel passa na origem das posições e c. informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, não precisa se confundir quando falar aqui, ó, mas ele deu a função do espaço como x. Bom, é a mesma coisa como se tivesse um S aqui. Você pode trocar de forma simples aqui esse x. Não faz diferença nenhuma. Ok? Usa esse x de vez em quando como referência ao eixo x, né? Mas tanto faz. Isso é só um rótulo. É só um nome, uma letra que alguém escolheu. A gente faz do mesmo jeito. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente tem que descobrir o espaço no instante 8 segundos. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, vai escrever a função horária. Ó, S é igual a menos 100 mais 25 vezes t. Então, isso aqui vai ficar S é igual a menos 100 mais 25 vezes. Como ele quer no instante 8 segundos, no lugar do t eu vou colocar 8. Então, isso aqui vai ficar S é igual a menos 100 mais 25 vezes 8, 200. Então, S é igual a menos 100 mais 200, 100 metros. Então, tá aí. A letra A já foi. A posição do objeto no tempo igual a 8 segundos vai ser 100 metros.
Agora, na letra B. Na letra B, ele quer um instante quando o móvel passa na origem das posições. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala um instante, então ele quer saber tempo. Ó. Opa, 3 não. Isso. E quando ele fala origem das posições, isso aqui é dizer que o S tem que ser igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a mesma função horária, porque a gente está falando do mesmo movimento. E agora, ó, ele quer saber o tempo e disse que o móvel tem que passar na origem. Então, no lugar do S, eu vou colocar 0. Então, menos 100 mais 25 vezes t. Agora, eu pego esse menos 100, passo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Isso aqui vai ser igual a 25 vezes t. O 25 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, a gente vai ter 100 sobre 25 é igual a t. Então, 100 dividido por 25, 4. Então, no tempo igual a 4 segundos, o objeto passa pela origem. E a letra C pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, a gente não precisa nem voltar lá para os cálculos para responder essa pergunta, né? Mas nós vamos escrever lá também. Ó. Como que a gente descobre isso? A gente descobre isso usando o sinal da velocidade. Ó. A velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Ok? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da aula sobre movimento retilíneo uniforme, né, o MRU. Na segunda parte, a gente vai falar sobre gráfico. Ok? Vai ser eu só quis separar, né, entre definição, cálculo e o gráfico separado. Eu vou fazer do mesmo jeito quando a gente for falar do movimento com aceleração. Certo? E não se esqueça, pessoal, de dar um like aí no vídeo, compartilhar com seus colegas aí nas redes sociais, com sua família, com quem você quiser. Podem ficar à vontade aí nos comentários para se expressar, deixar dúvida. É sempre um prazer responder, ler todos eles. E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal para ficar ligado nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!